Quinta-feira, dia 22/8, 9h50 da manhã. Essa é a minha segunda tentativa de gravar o podcast. A primeira não deu muito certo, estava um pouco nervoso. Vamos lá. Enfim, como vocês podem ver, esse podcast na verdade vai ser apenas uma pequena introdução a um assunto que, do meu ponto de vista, pode se estender muito mais. É algo que talvez no futuro eu estenda um pouco mais esse assunto, porém, por hora, eu acho que seria bom apenas dar uma pequena introdução e é isso. Tem outro assunto também, que eu já estou prometendo a falar um tempinho, sobre questões étnico-raciais e tal, que eu vou fazer a mesma coisa. Primeiro eu vou gravar um podcast dando uma pequena introdução e depois eu vou para a um nível mais aprofundado e tal. E nesse podcast sobre questões raciais, étnicas, eu vou fazer isso até a título de teste, vamos colocar assim. Porque se eu postar a introdução e a introdução já der problema, sei lá, denunciarem, cair do YouTube, não sei, se der algum BO, basicamente eu vou ter que pensar em como que eu vou fazer, onde que eu vou postar o podcast assim mais estendido sobre o assunto, porque isso vai me dizer que YouTube não é o lugar correto para fazer isso, porque vocês sabem, existe uma, entre aspas, ditadura por aí que você não pode falar, não pode. Tem certos assuntos que são tabus, vamos colocar assim, que você não pode mais falar sobre esses assuntos de maneira aberta, principalmente em redes sociais, YouTube e o caralho. Então, enfim, para começar, eu não pretendo com esse podcast, sinceramente, não é minha intenção aqui fazer algo do tipo nível 1, nível 2, nível 3, nível 10, até porque, sinceramente, eu acho que isso é coisa de gente que joga muito videogame, sabe? Ficar mensurando as coisas por nível 1, 2, 3, 4, como se isso fosse algo palpável. No meu ponto de vista, nível de consciência, até porque o próprio nome já está dizendo consciência. Ou seja, é algo abstrato, não é algo que é palpável, que você dá para você contar tipo um, dois, três, quatro. Então não é aqui do meu intento dividir consciência através de níveis um, dois, três, quatro. Porém, nos meus pensamentos eu já detectei que existem um certo conjunto de características que estão em nível mais alto e alguns em nível mais baixo, outros no meio e tal. Então eu vou falar aqui de maneira bem resumida, como eu disse, uma introdução, sobre as características que, no meu ponto de vista, Thiago, estão em características de consciência mais baixa, outras de consciência mais média, outra de consciência mais alta e outras que talvez sejam o que chamam de iluminação, o nirvana budista, o Tao, do taoísmo, enfim. Já para deixar vocês já situarem, já situados, de dar um ponto de referência, antes de tudo eu quero esclarecer que aqui eu parto de um ponto de vista não relativista, um ponto de vista de que existe um algo absoluto, algo que é verdadeiro, a verdade em si, e essa verdade, ela não é relativizável, ela simplesmente está, ela é e ela é, ponto e acabou. Não existe algo do tipo falar que a verdade depende do ponto de vista, a verdade. Não existe relativização. No meu ponto de vista, para falar sobre isso, de nível de consciência, tem que ter um ponto que serve de ponto de. O começo, basicamente. O ponto padrão, o ponto central. O ponto central da questão de toda essa argumentação de níveis de consciência vai ser o quanto o indivíduo está ou não alinhado à verdade. Quanto mais, do meu ponto de vista, quanto mais o indivíduo está alinhado, está em consonância com a verdade, mais alta vai estar a consciência dele. Quanto mais baixa, quanto menos alinhado com a verdade o indivíduo estiver, quanto menos o indivíduo se autoconhecer e etc., menor vai ser o nível de consciência dele. Não somente de autoconsciência, mas de consciência de uma forma geral. Então, existe, no meu ponto de vista, uma verdade. Essa verdade é algo incognoscível. Eu tomo a definição de verdade como a versão que o taoísmo dá para a verdade. Para o taoísmo, o Tao é a verdade. Os taoístas chamam a verdade de Tao.
T-A-O. E para os taoístas, a verdade é simplesmente incomunicável, viu, humana? O simples fato de você estar chamando a verdade de verdade, você já está errando. O tal é incomunicável. Não há como exprimir via humana, via formas que nós, seres humanos, já inventamos. Não há como expressar o tal. O tal é inexpressável, inexprimível nesse mundo físico, nessa existência, basicamente, nesse plano, nesse universo que a gente existe. Então existe uma verdade, do meu ponto de vista, e do ponto de vista do taoísmo, porém essa verdade é inexpressável. E essa verdade, além de ser inexpressável, do meu ponto de vista, é algo que nesse plano ela é inalcançável. Por quê? Porque nós temos um corpo. E a verdade, e esse corpo que nós temos é algo que é separado, nós temos um corpo. Porém, além do nosso corpo, existem outros corpos. Por exemplo, eu tenho um corpo, você que está ouvindo, você tem outro corpo, a cadeira onde você está sentado é outro corpo, a cama onde você dorme é outro corpo, as pessoas lá fora da sua casa são outros corpos, enfim, existe uma quase infinidade de corpos nesse plano em que a gente existe. E no plano do tal, no plano da verdade, não existe essa infinidade de corpos, até porque o tal, a verdade, ela é uma só, não há como existir no plano da verdade, algo que se oponha à verdade. No universo em que a gente vive, existe o paradoxal, existe o bem e o mal, existe o branco e o preto, existe o sim e o não, existe contrários, basicamente. Tudo aqui em que a gente, nesse plano em que a gente existe, para tudo que existe, existe o seu contrário. Para o 1 existe o 2, para o sim existe o não, branco, preto, etc. Já no plano do tal, não há como existir em consonância a verdade. Aqui eu estou partindo do ponto de vista de uma verdade absoluta, de uma verdade que é por si só, que independe de outros fatores, que ela se auto-justifica. Logo, por consciência disso, não há como existir uma verdade que existe junto com outra coisa. Por exemplo, a verdade que, além da verdade, a verdade existe em algum lugar, e essa verdade reside ao mesmo tempo com o mal, por exemplo, Deus e Satanás no mesmo universo, vamos colocar assim. Não há como existir isso, porque nesse plano que eu tô falando, que vai além do plano em que a gente existe, não há como existir bem e mal ao mesmo tempo, porque, como eu disse, são dois conceitos, são dois fatores absolutos. Não há como algo que é absoluto, ou seja, que ocupa um espaço inteiro, que é por si só, que independe de outros fatores, conviver em harmonia com algo que é o extremo contrário. Nesse plano em que a gente existe, no plano em que a gente existe aqui materialmente falando, isso existe. Bem e mal, preto e branco, mas nos planos acima desse plano não há, que são absolutos, vamos colocar assim, não há como existir duas coisas ao mesmo tempo. Simplesmente nesses outros planos as coisas são por si só. Por quê? Porque elas não têm um corpo, elas se auto-justificam no plano espiritual mais elevado. Então, com isso, o que eu quero dizer? O que eu quero dizer é que nos planos mais elevados, nos planos não somente mais elevados além desse plano, mas também nos planos que a gente pode alcançar de consciência mais elevada, são os campos que se assemelham a essa verdade que é absoluta. São os campos que estão mais distantes da verdade terrena e vão para as verdades mais absolutas, as verdades que independem do corpo, que independem dessa existência material. Talvez esteja ficando meio complicado de vocês entenderem o que eu tô querendo falar, mas eu acho que para facilitar, vai facilitar certamente, eu vou dar uma série de exemplos de características que para mim estão em planos de consciência mais baixos, outros mais altos, outros bem mais altos, vamos colocar assim. Exemplos eu acho que, para resumir tudo que eu quero falar, eu acho que todo amor à carnalidade, todo amor ao mundo, todo amor a tudo o que existe aqui nesse plano, eles nos mantêm presos a este plano. Logo, eles fazem com que a nossa consciência fique estagnada, fique condenada a estar neste plano. Ou seja, quando a gente tem amor às coisas terrenas, às coisas que estão aqui, a gente não pode se erguer e ver as coisas que estão além daqui. Ou seja, quando a gente ama o que está aqui, a gente fica condenado a estar aqui e a gente se cega para o que existe além daqui.
Porque aquilo que você ama, aquilo que você deseja, que você busca, é o que condiciona você a estar no seu estado de ser e estar. Logo, se você se condiciona a amar as coisas daqui, você vai estar preso aqui. E como eu disse, a verdade ela está em planos superiores. Não há como você querer buscar a verdade e ao mesmo tempo buscar as coisas daqui. Não há como você, por exemplo, buscar a verdade absoluta, Deus, ou sei lá, como, ou tal, ou sei lá como vocês quiserem chamar. Não há como você buscar isso e ao mesmo tempo você, por exemplo, você buscar o dinheiro, ou você buscar mulher, ou você buscar, sei lá, status social. Não há como. São coisas assim que não dá para conciliar. Por quê? Porque um amor é de natureza terrena e o outro amor é de natureza extraterrena. Não há como um amor compreender o outro amor, vamos colocar assim. E tudo aquilo que é terreno é de um grau de consciência terreno, ou seja, é de um grau de consciência mais baixo, mais limitado. Até porque esse plano em que a gente existe, ele é limitado. A nossa consciência é limitada. Então, se a gente condiciona a nossa consciência a somente acreditar naquilo que é terreno, a somente levar em conta aquilo que é terreno, logo tudo, o nosso mindset, tudo que a gente acredita será terreno. E não haverá como, entre aspas, upar para as camadas mais elevadas de consciência, porque está preso nesse terreno. Então, por exemplo, exemplos de características tanto pessoais quanto de atitudes que, para mim, demonstram níveis de consciência ainda baixos. O amor à carne. Carne, quando eu digo, é principalmente a sexualidade, a necessidade de sexo. É óbvio que aqui que existe uma distinção entre a necessidade de sexo do indivíduo comum e a necessidade de sexo do corpo. Eu acho que e aí eu vou daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Mas de forma geral, a necessidade sexual é algo que, no meu ponto de vista, está ligada a baixos níveis de consciência. Claro que existe a necessidade sexual. Porém, quando o indivíduo vive em prol disso, isso para mim é um baixo nível de consciência. Outra coisa que para mim configurou. Caralho. Outra coisa que para mim constitui um baixo nível de consciência: o amor ao dinheiro, o amor às mulheres, aos homens. Cara, eu já falei um pouco disso daí no amor, a sexualidade de uma forma geral. Mas eu diria que também o amor à humanidade de uma forma. Não, eu vou entrar nesse quesito do amor à humanidade daqui a pouco. O amor a objetos, o amor a imagens, o amor a status social, o amor ao elogio, o amor ao ego. Eu acho que todas essas coisas que estão ligadas ao materialismo, à materialidade, a este plano, são coisas que nos condicionam a ter um baixo nível de consciência, porque nós estamos nos condicionando àquilo que é finito, que é esse universo. Esse universo é finito, enquanto que a verdade, ela é por si só infinita. Ou seja, a verdade, ela é imensamente, incomensuravelmente maior do que aquilo que nós vivemos neste plano. Ou seja, isso também também é levado para a consciência. Quando nós amamos as coisas terrenas, nós acabamos por nos prender àquilo que é finito. E nós deixamos de mão, nós deixamos de lado, ou nós não prestamos atenção naquilo que é infinito, que é aquilo que está além deste plano. E puta que pariu, eu tô salivando pra caralho, vai tomar no cu, tô salivando tanto que tá me atrapalhando a falar. Eu tô tendo que, tipo, cuspir aqui no meu lenço, aqui no nojeira, depois colocar essa porra pra lavar. Enfim, então, basicamente, no meu ponto de vista, tudo que está ligado ao amor às coisas materiais, todo tipo de luta pelo material, todo tipo de causa, todo tipo de esperança no material, para mim é sintoma de um baixo nível de consciência, de uma consciência que ainda tem esperança nas coisas que aqui jazem. Porque se você também parar para pensar, se você parar para estudar um pouco de história e aprender sobre a psique e mente humana e etc., você vai ver que os ciclos, que os acontecimentos se repetem.
Então, tudo que está acontecendo hoje, em algum ponto da história, no passado já aconteceu. E no futuro vai acontecer de novo. Todas as merdas, tudo que de bom e de ruim que está acontecendo hoje já aconteceu no passado. Ou seja, se você ficar lutando por aquilo que existe nesse plano, você vai estar lutando, é uma luta inútil, basicamente, porque independente de se você lutar a favor ou contra aquilo que existe nesse plano, independente de tudo que você faça, vai continuar, vai se repetir independente, sabe? Não tem como quebrar o fluxo do eterno retorno. As coisas acontecem, vão voltar a acontecer e é isso, sabe? Já aconteceram, acontecem, vão voltar a acontecer e ponto, acabou. Ou seja, você lutar em prol disso, você está se prendendo em prol de uma luta inútil, você está sonhando em viver uma luta inútil, sabe? Então, tudo aquilo que é deste plano, para mim, condiciona um nível de consciência ainda baixo, um nível de consciência de alguém que ainda não percebeu que as coisas daqui são extremamente temporárias, que tudo vai se repetir, que não vai mudar, porque as coisas simplesmente são do fato que são, e além do mais, que não percebeu que existe algo superior a nós, não percebeu que existe uma hierarquia, vamos colocar assim, e muitas vezes vai contra essa hierarquia. O indivíduo que, sei lá, o famoso ateu leite com pera que, ai, porque Deus, porque existe fome na África, sabe? Enfim, então, para mim, essas e várias outras são características basicamente de baixos níveis de consciência, características mais gado, por assim falar, de uma maneira mais materialística falando. Existem outras características que são características de pessoas talvez um pouco mais elevadas, entre aspas, porém que ainda não são características ainda do verdadeiro sábio, vamos colocar assim. Exemplos de características que estão um pouco acima do gado, mas não muito acima, vamos colocar assim. A busca pelo conhecimento. A busca pelo conhecimento, que eu falei um pouco dos pontos negativos no meu último podcast, eu acho que é algo que pode te ajudar a subir a níveis mais altos de consciência, porém ela é algo que ao mesmo tempo é bom e é ruim, sabe? Porque é algo perigoso, porque você tem que tomar cuidado na sua busca pelo conhecimento para você não se prender a ele, para você não achar que tudo que você sabe é o todo e que para você não, sabe, não cair no erro de achar que não existe conhecimento além do que você sabe. E no erro, pior ainda, de você achar que a ciência pode desvendar tudo, que a ciência humana, a ciência empírica é a única forma de conhecimento louvável, a única forma de conhecimento que dá para você se palpar. Sabe, eu acho que a busca pelo conhecimento é algo que pode te ajudar a se elevar a nível de consciência mais alto, porém, muitas vezes ela acaba te estagnando, sabe? Porque você acaba virando o típico leitor de Harry Potter, que é isso, tipo, fica lendo livro, um monte de livro que não passa nada pra sua vida, um monte de livro que é por entretenimento, e o sujeito fica, sabe, passa a vida inteira lendo um livrinho de Harry Potter. Nada contra Harry Potter, nada contra se você gosta de Harry Potter, mas se você é um sujeito que se vangloria por ler livrinho de Harry Potter, livrinho de, sei lá, aventura da puta que pariu, e passa a vida inteira nisso, no meu ponto de vista, você é um sujeito que tá um pouquinho acima do gado, um pouquinho acima dos sujeitos assim de consciência mais baixa, mas não muito. Para mim, você ainda continua com a mente ainda estagnada no ego, estagnada no material, vamos colocar assim. Então, a busca pelo conhecimento é de um nível de consciência um pouquinho mais alto, mas tem que tomar muito cuidado com isso. Outra coisa que para mim é de um nível um pouquinho mais alto é a ajuda humanitária. Quando você ajuda os outros de maneira humanitária ou não, seja porque você acredita em Deus e Deus diz para ajudar os outros, ou seja porque você é ateu e acha que nós temos que um ajudar o outro e tal. Eu acho que esse amor, entre aspas, à humanidade é algo que está acima do gado comum, porém, é algo também que remete ao mesmo argumento que eu dei agora há pouco, que é o argumento de que tudo o que está no terreno condiciona você a um baixo nível de consciência. Eu não estou aqui querendo falar para ninguém mais praticar caridade, para ninguém, sabe, cada um por si, foda-se todo mundo egoísta. Não. O que eu quero dizer é que o amor à humanidade
também é o amor a uma coisa terrena. Você devotar a sua vida à humanidade, ao serviço ao outro, é você devotar, querendo ou não, a sua vida a algo que ainda é terreno. Ou seja, é algo talvez um pouco mais louvável do que o sujeito que busca sexo e dinheiro e essas porra aí. É mais louvável, mas ainda assim não é um nível de consciência muito alto. Por quê? Porque é o indivíduo que no fim das contas ele ainda acha que lutar por alguma coisa deste plano vai salvar alguma coisa, tem esperança em alguma coisa deste plano. Então, para mim, a luta pelo ser humano, a busca da a humanidade, a caridade, etc., são características de certa forma louváveis, porém você tem que é a mesma coisa da busca pelo conhecimento, você tem que tomar muito cuidado para você não ficar preso nisso e achar que por causa disso você é superior ou por causa disso você tá fazendo, sabe, você vai mudar o mundo. Não, não, se você tem esse tipo de consciência, eu acho que você e o carinha lá de baixo que sexo e zap, e putaria, eu acho que você e ele não estão muito distantes um do outro. Quase a mesma coisa, eu diria. Então, essa é outra característica um pouquinho mais elevada, mas que ainda não tão elevada. Ah, sim, lembrei. Outra coisa também, que no meu ponto de vista está num nível de consciência um pouco mais elevado, porém não exatamente isso condiciona uma mente muito elevada, muito mais elevada do que a maioria, é a alimentação. No meu ponto de vista, Thiago, o indivíduo que não come carne, podem me chamar do que quiser, de, sei lá, de esquerdista, de sei lá, não sei, de soja, não sei. Mas do meu ponto de vista, o indivíduo que não come carne, não só que não come carne, mas que evita se alimentar de animais que são independentes a ele, animais sencientes, vamos colocar assim, todo indivíduo que enxerga não somente a humanidade, quanto também os animais não humanos, que preza não somente pela humanidade, mas como também pelos animais não humanos, é um indivíduo com um nível de consciência mais alto. Por quê? Porque esse nível de consciência remete à verdade universal, e a verdade universal é o bem. E quando você, por exemplo, você deixa de pagar para alguém matar um animal, ou você deixa você de matar um animal de maneira desnecessária, sendo que você pode viver de outros meios, isso, querendo ou não, você está fazendo um bem que não é necessariamente a si mesmo, mas é um bem a outra criatura. E o grande problema de você ser ou não vegetariano, de você se alimentar ou não de carne, eu acho que entra na questão do ego, que muitas vezes o indivíduo acaba caindo nas armadilhas do ego, sabe? De, por exemplo, achar que por ele ser vegetariano ele é superior a alguém, ou achar que todo mundo que come carne é filho da puta, ou, sabe? Nesse tipo de coisa, de achar que porque ele tá fazendo isso daí, ele tá salvando o mundo, ele tá salvando alguém, ou porque ele é importante, ele é superior, sabe? Então, acho que, assim, não se alimentar de seres sencientes, seres que podem sentir dor, seres que você, na prática, você, com suas próprias mãos, você não teria coragem de ir lá matar, porque no fim das contas você tem compaixão, ou sabe, desenvolver essa compaixão por seres indefesos que muitas vezes não podem se defender e que dependem de você para existir, eu acho que também é um sinal de uma mente um pouco mais elevada, vamos colocar assim. Exceto quando, como eu disse, você faz isso por questão de ego, por questão de, sabe? Quando você começa a se vangloriar por isso e achar que você é superior, aí acho que você acaba caindo nas camadas mais baixas, mesmo que suas atitudes sejam de uma camada um pouquinho mais alta. Essas e outras características eu diria que são características gerais de uma mente que está assim, não está nas camadas mais baixas, porém ainda não acordou completamente, vamos colocar assim. E existem também as características que são de consciências de mentes que estão mais altas, que estão em planos mais altos, que estão em consonância maior com a verdade. Eu diria que de uma forma geral, essas características, essas mentes, essas consciências são aquelas consciências que estão, que não somente elas não são abaláveis pelos acontecimentos externos, quanto também elas estão em paz, basicamente. Eu diria que quanto mais em consonância com a verdade, quanto mais ligado, quanto mais você é quem você é, e quanto mais você está ligado à verdade universal, vamos colocar assim, mais você está em paz e maior é o seu nível de consciência.
e menor é o seu nível de, sabe, como eu posso falar? De irritação com os acontecimentos externos. Porque eu acho que quando você se deixa abalar por acontecimentos externos, é porque você ainda não apreendeu é com dois vezes, tem uma diferença entre aprendeu e apreendeu. Atentem-se a isso. Eu acho que quando você ainda se deixa abalar por acontecimentos externos, acontecimentos do mundo, seja porque aconteceu com meus pais, ou aconteceu com o mundo, tá queimando lá a floresta da Amazônia, ou sei lá o quê. Quando você ainda se deixa abalar por esse tipo de acontecimento, acontecimentos do mundo, é porque você de alguma forma ainda está ligado ao mundo. Você ainda tem algum amor, alguma questão de ego com o mundo, etc., com o mundo. Então, o indivíduo que não se deixa abalar por essas questões, não é que ele não tem sentimentos, mas que ele não, sabe, ele lida com isso de uma forma mais natural, com maior naturalidade. É um indivíduo que, no meu ponto de vista, está num nível de consciência mais alto. Por essa questão, eu diria até que o estoicismo, de uma maneira bem natural, não que o estoicismo está num nível de consciência, não estou aqui querendo louvar o estoicismo e dizer que o estoicismo está num nível de consciência necessariamente mais alto. Não. Mas o estoicismo, assim como a busca pelo conhecimento, quando estão aliados, e aliados a outros fatores também, eles podem te propiciar a ter um nível de consciência mais alto, porque eles naturalmente te obrigam ou te propiciam a se desligar das coisas mundanas e se orientar por princípios que são mais universais. Tudo que existe no mundo é relativizável, tudo que existe no mundo é temporal, não é absoluto. Mas quando você se liga às coisas que são atemporais, às coisas que são eternas, às coisas que são absolutas, você naturalmente ascende, entre aspas. Você naturalmente vai para pontos de consciência mais altos em que você não pode ser abalado. Então, e agora fazendo uma distinção para o pessoal aí que, sei lá, não acredita em Deus, ou não acredita em alma, ou não acredita que existe algo além daqui, tomem para vocês que o indivíduo de consciência mais alta não é necessariamente, para mim mas para vocês, não que ele necessariamente seja um indivíduo que está mais a cabo da verdade, mais ligado à verdade, mas sim um indivíduo que está mais em paz consigo mesmo. Porque eu acho que a boa arte, vamos colocar assim, o supremo bem dessa existência para aqueles que não acreditam em Deus ou não acreditam em, sei lá o que, em metafísica e etc., eu acho que é estar bem consigo mesmo. Eu acho que estar não exatamente bem, mas em paz. Você estar em paz consigo mesmo é algo bom, não somente para aquele que acredita na metafísica, mas também para aquele que não acredita na metafísica, naquele que é mais materialista e tal. Então, se você não acredita em Deus, ou sei lá, não segue o princípio taoísta, não acredita em porra nenhuma de espírito e os caralho, alma e os caralho, considere que os níveis mais altos de consciência são aqueles em que o indivíduo está mais em paz consigo mesmo. E tanto para o indivíduo materialista quanto para o indivíduo ligado à metafísica, sintomas que indicam que o indivíduo está em paz. Por um lado em paz, por outro lado ligado à verdade. São justamente estar em paz consigo mesmo. Autoconhecimento, na verdade, é algo que eu colocaria assim no meio, nas características de média ascensão espiritual, de médio nível de consciência, o autoconhecimento. Porém, o autoconhecimento é tão importante quanto a busca por conhecimento, porque quando o autoconhecimento está aliado à busca pelo conhecimento e aliado ao estoicismo, e outras filosofias de vida que podem ser utilizadas para você olhar para as coisas que estão além daqui, além do que os olhos e a consciência pode conceber, você naturalmente acaba ascendendo as camadas mais altas. Então, quando você é um sujeito que busca o autoconhecimento e você busca o conhecimento também de uma forma geral e você segue uma série de regras e rotina e estoicismo e o caralho, você pode começar como um sujeito de consciência mais ou menos média e de repente, com o passar do tempo, desenvolver essa consciência e por via natural acabar ascendendo a níveis de maior consciência, sabe? Porque você percebe que as coisas que estão acontecendo aqui, sabe, não são de grande importância e tudo vai acontecer de novo e nada disso realmente importa. O que importa é o que está, pelo menos o que importa mais é o que está além daqui. Enfim,
Eu acho que o autoconhecimento não necessariamente é uma característica de um grande nível de consciência, mas eu diria que é uma das características importantes para você chegar lá a um bom nível de consciência. Como eu disse, a imperturbabilidade, eu nem sei se essa palavra existe, mas você ser imperturbável pelos acontecimentos terrenos também eu diria que é um sinal de uma grande consciência. O que mais? A não ligação às sensações corporais. Por exemplo, o indivíduo que não se importa com a dor, o indivíduo que, por exemplo, se ele tem que chegar em algum lugar, ele tem que passar por dor física, dor psicológica para chegar nesse lugar. Ele não se importa de pagar o preço, ele paga o preço porque ele está mais ligado ao que deve ser feito e não aos meios para o que deve ser feito. Não exatamente, com isso eu não estou querendo dizer que necessariamente o indivíduo que acha que os fins justificam meios é um indivíduo de maior consciência. Mas o indivíduo que paga o preço para chegar numa maior consciência, no meu ponto de vista, é sim um indivíduo que já está com um nível de consciência alto. O desapego às sensações corporais, o desapego ao corpo é uma característica de uma consciência mais alta. O que mais? A ligação a algo maior, eu não diria exatamente dependência. Talvez para o cristão, dependência seria mais aplicável. Para quem estiver me ouvindo e for cristão, pode utilizar dependência, mas eu diria mais que ligação. A ligação a algo que está além daqui, a ligação, quando eu digo, é você literalmente, às vezes, você tirar um tempo e pensar nas coisas que estão além daqui, você talvez até tentar se comunicar de alguma forma com as coisas que estão além daqui, via esoterismo, via ocultismo, via oração, via sei lá o que, independente do que vocês acreditam. Mas você tentar se ligar a algo que está além daqui, também eu diria que não é exatamente que é um sinal de uma grande consciência, mas também é algo que para mim está nas características médias que podem te levar às características grandes, vamos colocar assim, de grande consciência e tal. Enfim, o que mais que para mim a capacidade de estar em constante silêncio também é algo que para mim denota um nível de consciência mais alto. O indivíduo que tem um nível de consciência mais alto é um indivíduo que já percebeu o quanto a comunicação humana por vezes é inútil, é falha e é só ego. Então, o indivíduo que se comunica pouco ou que se comunica só o necessário, que consegue estar em paz com o silêncio, também, no meu ponto de vista, é um indivíduo que está num nível de consciência maior, mais alto. Eu acho que também uma certa dose de antissocialidade, não tô aqui querendo que todo mundo aqui dizendo que misantropo, que antissocial tá num nível de consciência mais alto, não, até porque isso iria legitimar ateuzinho leite com pera achar que porque não socializa no Natal achar que é superior, não. Mas o indivíduo que ele permanece distante dos outros. Não por desprezo aos outros, mas porque ele simplesmente quer estar alinhado com algo. Porque ele quer gastar o tempo dele em algo que vai ser de melhor uso para ele, que vai melhor ajudar ele a lidar com esse mundo. O indivíduo, por exemplo, deixa de ter o convívio social para permanecer em casa, por exemplo, estudando, o indivíduo que deixa de, sei lá, sair de casa para pegar mulher, para ficar em casa lendo, estudando ou fazendo qualquer tipo de experimento esotérico, ou sei lá, qualquer coisa desse tipo, é um indivíduo que, do meu ponto de vista, também tem um nível de consciência mais alto. Até porque é muito difícil de você conciliar um grande conhecimento, uma grande consciência com conhecimentos, entre aspas, mais baixos, com castas, entre aspas, mais baixos. Não tem, por exemplo, como você colocar um Einstein e um carinha que mora em favela para conversar. Simplesmente não dá. São mundos, são línguas completamente diferentes. Eles podem falar a mesma língua, o mesmo idioma, que ainda assim os campos de interesse, os assuntos não vai bater nada. Einstein não vai ter o mesmo interesse nos assuntos do carinha favelado e o favelado também não vai ter. Você acha que o favelado vai querer discutir física, discutir buraco negro, sei lá o quê? Teoria da relatividade geral? É óbvio que não.
Então, se torna um tanto quanto complicado, sabe? Quando você tem um alto nível de consciência, você lidar com outras pessoas. E quando isso é dado por consciência, por consequência, eu diria que isso é um sintoma de um alto nível de consciência. Quando isso é consequência. Agora, quando isso é a causa em si, quando você mesmo provoca isso porque eu sou mais inteligente, porque eu sou, sei lá, superior, aí eu diria que não é um sinal de um alto nível de consciência. Enfim, que mais que eu diria? Eu diria que o não medo da morte, o não medo do envelhecimento, o não medo da doença, o não medo basicamente da decadência humana em geral, o não medo de perder a si mesmo, também é característica de um alto nível de consciência. O indivíduo que, por exemplo, ele vê a morte se aproximando, ele vai envelhecendo e ele simplesmente não se deixa abalar por isso. O indivíduo que basicamente olha para si mesmo como um nada. Eu acho que boa parte também do você erguer-se, do elevar-se ou não elevar-se espiritualmente, conscienciosamente falando, sei lá, como vocês quiserem falar, individualmente falando, está também em você se desgarrar do eu. Porque, querendo ou não, você também faz parte desse plano. O corpo em que você habita está neste plano. E se você ficar ligado às coisas do corpo, se você tiver medo da morte, se você tiver medo da doença, se você tiver medo de sei lá o que possa acontecer com você mesmo, com o seu corpo, isso quer dizer que você ainda não apreendeu apreendeu as realidades mais altas. Então você permanece. O amor a si mesmo é uma característica dos planos de consciência mais baixos. Isso que eu quero dizer, de uma forma resumida. Porque muitas vezes o amor a si mesmo é não somente amor a si mesmo, e ego. Ego, eu nem preciso justificar, ego, de uma forma geral, também está nas camadas de consciência mais baixas. Enfim, eu diria que para dar uma leve ideia para vocês de quais sujeitos, para mim, Thiago, são indivíduos de consciência, de nível de consciência mais alto, eu diria que os indivíduos de consciência mais alta que eu consigo pensar, que eu consigo imaginar, são Yehoshua, Jesus Cristo, para quem não... aliás, outra coisa também importante, eu acho que consciência, elevação de consciência está ligada não somente ao conhecimento por si só, quanto também a uma certa dose de espiritualidade, sabe? Porque eu acho que o conhecimento, quando te faz ficar preso às coisas daqui, é um conhecimento que te condiciona a ter uma mente não tão elevada quanto o conhecimento que te liberta. E conhecereis a verdade libertará. Eu acredito que existe um conhecimento de natureza mais espiritual, que liberta você e te ajuda a se desprender das coisas daqui do mundo. É por isso mesmo que, por exemplo, Yehoshua, com o conhecimento que ele tinha, com o contato direto que ele tinha, talvez, com Deus, ou Demiurgo, sei lá como vocês quiserem chamar, por isso mesmo que Yehoshua não tinha... É óbvio que Yehoshua sofreu na cruz, se fudeu pra caralho durante a vida, chorou e os caralho. Mas Yehoshua, por ele ter conhecimento das coisas que estão além daqui, das coisas que são espirituais e não materiais, Yehoshua pagou o sacrifício que ele deveria fazer. Então, por si só, Yehoshua já é um sujeito que, no meu ponto de vista, estava num nível de consciência mais alto. Yehoshua também pregou amor ao próximo, a caridade, o desapego aos bens materiais. Ele ensinou também muitas coisas que são puta ensinamentos espirituais em forma de parábolas. Enfim, Yehoshua, eu acho que de uma maneira geral, é um indivíduo que eu enxergo como um alto nível de consciência, porque ele unia não somente o conhecimento daqui, o conhecimento terrestre, quanto também o conhecimento espiritual, que é o conhecimento que pode ir além daqui, além do empírico. Siddhartha Gautama também para quem não sabe, Buda Siddhartha Gautama é um outro sujeito que, para mim, ele tinha um alto nível de consciência, até porque, e também o Siddhartha Gautama eu acho que é um exemplo clássico, um exemplo assim, bem palpável de que o conhecimento espiritual
ele é muito mais libertador do que o conhecimento material, porque Siddhartha Gautama, até onde eu sei, o conhecimento que ele adquiriu com o passar do tempo é um conhecimento muito mais espiritual do que material, vamos colocar assim. Então, enfim, Siddhartha Gautama é outro sujeito que eu diria que está num nível de consciência mais alto. Quem mais? Eu diria que alguns escritores, apesar de não estarem num nível. Talvez, quem sabe, Mahatma Gandhi, talvez seria um sujeito com um alto nível de consciência pela sua política da não violência, o princípio do Ahimsa, seus princípios vegetarianos, etc., por ter feito toda a revolução lá na Índia. Talvez ele estivesse também no nível de consciência mais alto. Zaratustra talvez estivesse no nível de consciência mais alto. O carinha lá do que escreveu Bhagavad Gita, eu não lembro o nome dele, que é um dos principais livros do hinduísmo. Também é um sujeito que, no meu ponto de vista, também talvez estaria no nível de consciência mais alto. Salomão, também outro sujeito do nível de consciência mais alto. O Lao Tse, foi o Lao Tse que escreveu o Tao Te Ching? Eu acho que é o Lao Tse. O cara que escreveu o Tao Te Ching, que é tipo a Bíblia do taoísmo, também é um sujeito que eu vejo com um nível de consciência mais alto. Resumidamente, eu diria que conhecimento é importante, sim, conhecimento material, conhecimento das coisas e causas deste mundo. Porém, se você quer ascender a um nível mais alto de consciência, a um nível tão alto que você deixa de se importar com as coisas do mundo, deixa de se importar com o terreno, você tem que adquirir um certo conhecimento espiritual, querendo ou não. E todos esses sujeitos que eu citei, Siddhartha Gautama, Yehoshua, Lao Tse, e etc., são sujeitos que tinham um conhecimento material, alguns deles mais, outros menos, mas eles têm um ponto comum, que eles, além do conhecimento material, eles tinham uma boa e uma grande dose de conhecimento espiritual. Ao invés de eles estarem preocupados com as questões do mundo, eles estavam preocupados com as questões que vão além do mundo. Então, por isso mesmo, eles eram indivíduos que eram não que exatamente que eram, como eu disse agora no início, não exatamente que são insensíveis à realidade do mundo, mas sim que não se deixavam de todo abalar pela realidade do mundo. Então, no meu ponto de vista, esses indivíduos que uniam o conhecimento tanto material quanto espiritual, além de outros, são indivíduos de consciência mais alta. E esse, para mim, é o conhecimento de natureza mais alta, o conhecimento que une o material com o extra-material, como vocês queiram falar. Para mim, só o conhecimento material ainda não é o suficiente. Para mim, o conhecimento material às vezes acaba te aprisionando numa camada de consciência mais baixa, ao invés de te levar para uma camada de consciência mais alta, porque nem sempre o conhecimento material, racional, empírico explica tudo o que acontece, o que existe nessa realidade. Não somente isso, conhecimento material te faz ficar ligado ao material. Logo, você vai, por consequência, você vai ficar com medo da morte, você vai ficar com medo de você mesmo morrer, com medo da doença, com medo do seu corpo apodrecer, enfim, você vai ficar ligado ao carnal. E para mim, finalizando, ter um alto nível de consciência é transcender essa realidade material. É transcender, seja por qual meio for, seja por, sei lá, por Yehoshua, pelo exemplo de Yehoshua, que sacrificou o próprio corpo, sacrificou a si mesmo em prol da humanidade e de Deus também para cumprir com a sua tarefa, seja também, eu acho que um outro ponto em comum, talvez, das grandes consciências da humanidade foi esse sacrifício próprio. Yehoshua se sacrificou pela humanidade. Siddhartha Gautama não se sacrificou como Yehoshua, mas Siddhartha Gautama sacrificou o próprio eu, o próprio ego, em prol de ascender a um nível de consciência mais alto e passou isso para os descendentes dele. Eu acho que o sacrifício próprio também é outro sinal de uma consciência mais elevada. O sacrifício do eu, o sacrifício do ego. Enfim,
É mais ou menos isso, e eu trazendo pra minha vida pessoal, eu tô tentando, eu não fico muito pensando nisso, de tipo, eu tenho que melhorar, tenho que aumentar meu nível de consciência, tá? Porque isso é coisa do ego, isso, como eu disse, ego não é um nível muito alto, então eu evito pensar muito nisso, vocês devem saber, eu só leio, só busco conhecimento, só vivo minha vida e tento praticar os princípios daquilo que eu mesmo escrevi no meu PDF lá, que vocês devem saber, o Estoicismo e Tradicionalismo para o século XXI, que basicamente, se vocês pararam para analisar bem, é basicamente o começo, o meio e o fim do meu PDF é querendo me ajudar e ajudar-vos a sermos mais inabaláveis pelo mundo, a sermos mais indiferentes para com e pelo mundo, sermos mais ligados ao que está além daqui e não o que está aqui. E claro, como eu disse, não, a partir disso, não exatamente desenvolver um olhar de vida, uma visão egoísta de tipo, foda-se todo mundo, mas enfim, perceber que isso não é o de mais importante, o que é de mais importante é o que está além daqui, o que é eterno, seja lá como vocês quiserem chamar o que é eterno, de Deus, nada, tal, etc. Enfim, é mais ou menos isso daí. Agora eu vou daqui a pouco tomar banho, vou para casa da waifu, vou almoçar com ela, então é isso. Então, beijos, abraços, até o próximo podcast. Falou!